Alright, então vamos lá, vamos responder uma cartinha. Sejam muito bem-vindos aqui na Oak. Vai lá, sorteia uma cartinha pra mim. Eu vou sortear a cartinha. Ô, palhaço, segura aqui minha guitarra, palhaço. Segura, palhaço. Segura, obrigado. Então, vou sortear a cartinha. Eu ia tocar a música pra vocês, a última composição que gostei. Aí o que eu vou sortear? Vou sortear a cartinha aqui. Tá aqui, sorteei. Tô com a cartinha aqui na mão e vamos ver o que ela fala. Quem que mandou essa cartinha é da Cláudia Conjuga, lá de Cândido Conjuga, no Paraná. E ela diz o seguinte: como conjugar verbos de forma impessoal, como problematiza-se, faz-se, abre-se. Vamos dar uma olhada nessa, é bem interessante. Aí entra uma diferença bem clara entre português e inglês, que o pessoal tem dificuldade com isso, que é sujeitos e objetos ocultos, né? Como a gente conjuga o verbo, fica fácil de você fazer essas frasezinhas de uma maneira bem curta. E no inglês eu não vou ter essa opção de deixar oculto, né? Eu sempre vou ter que colocar alguma coisinha. A gente tem o uso do one, né? Que também posso utilizar como sujeito, mas ainda assim ele vai estar lá naquela estruturinha. Então a estrutura do inglês ela é meio que obrigatória, você não pode eliminar palavras, tá? Então nesse caso você falaria algo como it's needed, ou it is needed, or it makes itself needed, it makes a revision needed, for example. Então, como no caso de faz-se, né? A gente colocaria it's done, it's made. São essas as funções que a gente utilizaria. O to be entra na nossa frase para formular e montar isso, e ele que vai construir todo esse formato. Nesse caso também, às vezes, como sua pergunta é bem ampla, ela pode encaixar também a necessidade de você usar o self que se refere ao próprio, né? Então, como por exemplo, myself, para se falar de eu mesmo, né, como um indivíduo, ou themselves, yourself, são ferramentas que você vai poder utilizar. E makes yourself wonder, força a pensar, né? Então nesse caso eu utilizaria o it makes yourself wonder. Eu também tenho bastante ferramentas que eu vou utilizar, vai depender muito do contexto. Muitas vezes eu nem vou entrar nesse mesmo universo que eu estou utilizando para a mesma palavra, dependendo do contexto em volta dela. Porque tem que lembrar que quando você está falando um outro idioma, a forma de pensar é diferente. Mas de maneira geral, a ferramenta que você vai utilizar é o to be. Então no caso de uma placa, por exemplo, trabalha-se com sorvete. Eu montaria com we work with ice cream, não com trabalha-se. Aqueles cartazes, né, de procura-se, a gente entra com wanted, dead or alive, a gente só joga pro passado, né? Então nesse contexto, joga ali no past participle na realidade, e você já tem essa função de procura-se, né? E isso vai variar muito de contexto, você vai precisar olhar um por um. Tá aí algumas ferramentinhas, usa o to be, coloca no past participle e fica atenta, desenvolve sua experiência, presta atenção nas ferramentas que estão sendo usadas ao seu redor e logo logo você vai pegar. Mas isso é se você trabalha com tradução. Porque na realidade, quando você está falando inglês, você não vai pensar nas palavras em português para você conseguir falar em inglês. Não tem esse processo de tradução quando a gente está falando em inglês, tá? Esse é uma coisa mais para quem está começando. Se você está começando a aprender, isso vai te ajudar na prática, para desenvolver sua prática. De resto, não é bem assim que funciona o aprendizado, tá joia? Mas é uma ótima pergunta para desenvolver vocabulário. Quem tá aí queria saber e queria ter essa relação, espero que tenha ajudado. A Oak tá aqui para ensinar vocês também, se você quer desenvolver seu aprendizado da forma com que a gente faz aqui, de maneira rápida e eficaz, só fala com a gente. Tchau, tchau!